Então, as dízimas são o quê? São todos os números racionais, ou seja, frações. Pronto. E as dízimas são divididas em alguns grupos. Portanto, as dízimas temos dentro dos números racionais. Dentro dos números racionais temos as frações e dentro das frações podemos ter números inteiros, bem como números por aqui, decimais, que é isto que nos interessa para hoje. Dentro dos números decimais nós podemos ter dízimas finitas e dízimas infinitas. Dentro das infinitas nós temos as dízimas infinitas periódicas e as dízimas infinitas não periódicas. E dentro das periódicas temos as simples e as compostas. Ok? Pronto. Explicar cada uma. Ora bem, as frações podem nos dar números inteiros. Como, por exemplo, se eu tiver a fração 12 meios, isto é igual a 6 dividido por 1, que é igual a 6. Então, uma fração que dá um número inteiro. Ok. Depois temos frações decimais, como, por exemplo, 5 décimos ou 1 meio, 60, 18, 99, por exemplo. Pronto, e por aí vai. Aqui o céu é o limite para as decimais. Aqui nas dízimas finitas é o quê? Quando nós fazemos uma divisão, dá-nos um número com vírgulas, mas de resto zero. Por exemplo, se eu tiver 1 a dividir por 2, usando aqui este, né, 1 meio, 1 a dividir por 2, 1 a dividir por 2 não dá. Então vou ter de acrescentar um zero, né? Então, como não dá, isto não é assim. Pronto. Utilizando aqui um 1 meio, eu quero 1 a dividir por 2. Não há nenhum número na tabuada do 2 que vezes 2 dê 1. Então eu aqui vou colocar 0. Porque 0 vezes 2 dá 0. E 1 menos 0 dá 1. Então eu vou acrescentar aqui outro 0. Vai ficar 10. Portanto, isto vai ser assim, né? Assim no caso, porque eu adicionei. Pronto. Então, há algum número na tabuada do 2 que vezes esse número vezes 2 dê 10? Há o 5. 5 vezes 2, 10. E 10 menos 10, 0. Como eu só acrescentei um 0, eu tenho uma casa decimal. Então, 1 meio é igual a 1 dividir por 2, que é igual a 0,5, que é uma dízima finita, porque ela termina, não tem aqui mais nada. Agora, nas dízimas infinitas, se eu fosse a fazer aqui esta conta, 60 a dividir 6.018 a dividir por 99, vai dar 60,78, 78, 78, 78, 78, 78, infinitamente. E, por exemplo, o número do π é igual a 3,14159,2, tarará, tarará, tarará. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que π é uma dízima não periódica porque não tem nenhum período. O que é o período? É o que se repete. Mas, por exemplo, aqui nesta, eu tenho uma periódica simples, já lá vamos distinguir, que é 60 a dividir por
a dividir 60,78, que é igual 60,787878 é igual, pronto, infinitamente, é igual a isto. O que está entre parênteses é o que eu chamo de período, que é o que repete. As compostas são, por exemplo, uma dízima. Olha, o exemplo de uma dízima composta é 0,1222222. Pronto, infinitamente 2. Porquê é que ela é composta? Porque ela tem, antes do período, tem um anteperíodo. Isto quer dizer o quê? O período é o que repete, é o período que repete. Mas antes disso eu tenho aqui um número que é um intruso. Tenho aqui um intruso. Por exemplo, se eu tiver 1,3292929, este é igual a ter 1,3 e o 29 que se repete. Então este 3 é o meu intruso, que faz desta uma dízima composta e não uma dízima simples. Exemplo de uma dízima simples, 24,6823682368, por aí vai. E a abreviação desta dízima é 24,6823. Pronto, ok? Estamos. Agora, vamos perceber como é que se transformam dízimas em frações. Portanto, dá para ver? Não. Transformar dízimas em frações. Ok. Então, isto é o que nós vamos fazer. Vou começar aqui com exemplos, vai ser mais fácil de perceber. 0,2222. Isto é igual a ter 0,2, certo? Porque o meu período é 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se eu quero transformar em fração, vou já criar o meu tracinho de fração. O número de algarismos do período vai ser o mesmo número de noves que eu vou acrescentar no denominador. Neste caso, eu só tenho um algarismo de período. Então, eu vou acrescentar um 9. E depois é só colocar o período como o numerador. Ok? Depois, por exemplo, aqui 0,8585. Pronto. Isto é igual a 0,85, que é igual a 85, que é o meu período, né? E eu tenho aqui 2 algarismos. Então eu vou pôr assim, 99, ok? Se eu tiver a dízima 0,316, isto vai ser 316, que é o meu período, 999. Até aqui, simples, certo? Agora, quando nós temos a casa das unidades diferente de 0, aqui foi sempre casos com zeros, isto vai alterar aqui um bocadinho. Por exemplo, se eu tiver 2,5 infinitamente, então o que é que eu vou fazer? O meu numerador passa a ser a minha unidade mais o período, portanto, neste caso, 25, ok? Mas se eu vou subtrair ao meu numerador a parte inteira, que neste caso é 2, portanto, a minha unidade. Mas depois a lógica
do denominador é a mesma da de cima. Portanto, só tenho um número no período, vou manter aqui. Então, 2,555555 é igual a 25 menos 2, que dá 23 a dividir por 9. Se fizerem isto na calculadora, vai-vos dar este resultado, ok? Pronto. Quando eu tenho, por exemplo, 3,18, como é que isto fica? 318 menos 3 dividir por 99. 318 menos 3, 315 a dividir por 99. Muito bem. Agora, quando eu tenho dízimas compostas, isto é a falar das dízimas. Isto é dízimas infinitas periódicas simples, ok? Portanto, dízimas periódicas simples. E agora vamos falar das dízimas compostas. Periódicas compostas. Ok? Pronto. Então o que é que nós vamos fazer? As compostas já sabemos que é quando temos alguns intrusos. Um ou mais que um. Neste caso, 0,12. Vou usar o mesmo exemplo de há pouco. Então o que é que eu vou fazer? O meu numerador vai ser tudo o que eu tenho de números sem o zero, ok? Mas aqui eu vou subtrair o meu intruso. Portanto, isto vai ser 12 menos 1, ok? E aqui o meu denominador, vamos seguir a mesma lógica, portanto, no período tenho um 9, mas eu vou acrescentar zeros por cada algarismo que eu tenho de antiperíodo. Neste caso, 1. Portanto, isto vai ficar 11 dividido por 90. Se eu tiver assim, 3,52. Então, isto vai ser 352 menos 3, 1, 2, 9, 9, 1, 0. Ok? Portanto, isto vai ficar 349 a dividir por 990. Agora, quando a minha unidade é diferente de 0.